Crise dos 20. A tão temida, né? Quando a gente tá no ensino médio, a gente pensa que a gente precisa resolver a nossa vida e pensar tudo que a gente quer fazer. Só que é muito complicado quando tu tá no ensino médio, tu ter realmente uma noção das coisas que você realmente quer. Com 19 anos, que é a minha idade, e tendo estado na faculdade por um ano, e tendo algumas frustrações com faculdade também, eu acho que com 16, 17, 18 anos, que é o tempo que a gente está no ensino médio, a gente não tem realmente uma noção de como a gente vai estar nos próximos anos. Pelo menos para mim, tudo que eu imaginei na minha cabeça sobre o meu futuro profissional de faculdade estava errado, né? Tipo, eu pensei que eu ia estar num emprego já no estágio de jornalismo, que é a faculdade que eu faço. Pensei que eu estaria morando numa cidade que é mais perto da minha faculdade, dividindo um apartamento com alguém. Isso era o que eu pensava que eu ia ter depois que me formasse no ensino médio. Só que não é a realidade. Eu não moro sozinho em uma cidade perto da faculdade e nem tenho um estágio de jornalismo em algum lugar. Eu tive um emprego que foi um freelance e eu procuro emprego, só que também não acho. A idealização que a gente tem, pelo menos eu tive no ensino médio, foi uma vida completamente diferente do que eu tenho agora. Então eu acho que o início da crise dos 20 é quando a gente nota que tudo que a gente tinha pensado, idealizado e planejado não necessariamente vai se cumprir, porque a gente provavelmente vai ter muitas frustrações na nossa vida. Eu só vivi 19 anos, então as frustrações que eu tive são bem poucas, comparado com o que eu ainda vou ter de frustrações, né? Só que nesse início da crise dos 20, né, quando chega os 20 anos, que muda o primeiro número, acho que traz muita confusão, traz muita dificuldade em entender o que está acontecendo. É como se a cada década a gente fosse criança de novo, aprendendo das coisas dessa nova década que a gente vai viver. Esse novo ciclo, né, se quiser chamar de ciclo. Enfim, eu me comparo muito com as pessoas. Às vezes eu me comparo fisicamente, comparo as minhas conquistas, as minhas coisas. E eu acho que nessa época da vida, todas as pessoas se comparam bastante, porque são muitas realidades que talvez estejam melhor que a tua. A gente vê uma pessoa fazendo faculdade, a gente vê uma pessoa com um emprego, a gente vê uma pessoa tendo um bom relacionamento, a gente vê uma pessoa se mudando e a gente parece não ter sucesso. Só que muitas vezes eu acho que durante a crise dos 20, né, a gente se sente atrasado em relação aos outros. Só que tá todo mundo se sentindo assim, porque todo mundo tem muitas questões. E não tem como ser perfeito em tudo que a gente faz. Não tem como ser perfeito em todas as questões da nossa vida. Então, isso da comparação, não dá pra comparar. Não dá pra se comparar com as pessoas. Porque são pessoas diferentes. Não tem como ter duas coisas diferentes com o mesmo resultado. Sempre vai ter um resultado diferente, porque são coisas diferentes, são pessoas diferentes, com ideias diferentes. Então, na crise dos 20, eu acho que a gente vai estar começando a conhecer o que nós somos, o que nós queremos realmente, o que nós vivemos, porque as nossas experiências, elas moldam quem nós somos também. Daí a gente também tem que decidir quais experiências a gente vai querer viver, porque tem todo um mundo ao nosso redor que muitas pessoas sonham em explorar esse mundo, porque quando a gente está no ensino médio a gente tem uma realidade. Aí quando a gente faz 18 anos, a gente sente que vai mudar tudo, porque já não é menor de idade. Eu acho que os 18 anos são um momento de maior transição, onde a gente passa da adolescência pro início da nossa fase adulta, pro início da crise dos 20, né? De pensar quem nós somos realmente. Com 16, 17, 18 anos, eu era muito diferente, eu não tinha noção de muita coisa. É muito doido pensar que os nossos colegas do fundamental, do ensino médio, tem alguns que já têm filhos, tem alguns que já estão casados em relacionamentos, ou que já estão bem-sucedidos em alguma área da vida deles, e a gente, ou eu, sinto que não estou. Porém, essas pessoas elas também sentem isso,
de uma maneira diferente, pode ser para outras áreas. É muito provável que cada uma tenha uma insegurança diferente. Cada pessoa tem sua particularidade. Então, nesse momento de transição, eu acho muito importante a gente estar aberto. Estar aberto para as coisas que podem vir pra gente. Quando algo se fecha pra gente, tem outras coisas que se abrem. Então a gente não pode ficar insistindo em esmurrar aquela porta, em arrombar aquela porta pra gente conseguir passar pelas nossas idealizações que a gente tinha criado. Não vai ser aquilo que vai acontecer, porque o mundo é muito diferente do que a gente pensou. Muitas vezes a gente não vai continuar as amizades do ensino médio. Muitas vezes a gente não vai continuar com o mesmo grupinho, com as mesmas ideias do que fazer na faculdade, com as mesmas ideias do que quer fazer no trabalho. Só que tudo muda. Tudo é mutável na nossa vida. A gente ficar sempre querendo voltar para como era antes, a gente só vai encontrar frustração, porque a gente está em constante mudança. Tudo está em constante mudança. Tudo na natureza muda. Não seria diferente com a gente, mas a gente insiste em continuar a mesma coisa. A gente pede uma coisa, insiste em trazer aquela coisa de volta. Se não conseguir, tem muita frustração. Eu acho que um conselho que eu posso dar para pessoas que estão passando por essa idade, pelos 18, 19, 20, 21 anos, é para abraçar essa mudança, abraçar a imprevisibilidade que a vida pode trazer pra gente. Porque se a gente ficar com as nossas idealizações, a gente vai ter uma coisa aqui fixa, que a gente criou na nossa cabeça, que é muito bonita, mas na realidade ela não funciona. Ela não é verdade. Só que é muito bonita, então é difícil pra gente desapegar dessa ideia. Só que quando a gente desapegar, vão ter outras ideias, outras coisas que esperam a gente pra a gente seguir. Então eu acho que o maior conselho que eu posso dar para pessoas que estão fazendo a transição da adolescência para a vida adulta é se abrir para a mudança e acolher a mudança e não ficar insistindo em deixar as coisas como elas estão. Porque quanto mais a gente insiste, mais a gente se frustra. Eu espero que eu tenha trazido umas reflexões legais sobre a crise dos 20, porque é uma coisa que todas as pessoas passam. Hoje em dia é diferente, né, do que foi no passado, e também no futuro vai ser diferente do que é hoje em dia, mas eu acho que no momento presente é isso, de abraçar a mudança mesmo, pra gente conseguir seguir e não se apegar tanto nas ideias que a gente teve quando tinha 16 anos, porque a gente começa a ver o mundo de uma maneira diferente e ver que o que a gente imaginou não é realmente como vai ser, ou não é realmente a verdade de como as coisas são, e eu acho que é isso. Então, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem um like e um comentário. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para mais conteúdos como este. E conteúdo sobre livros também. Eu posto vídeos toda terça e quinta. Então, é isso. Um beijo. Tchau!